Bem-vindo ao espaço que o ETV dedica ao mundo do ensino superior. Esta semana, o caderno Universidades do Diário Económico tem em destaque uma entrevista com João Duque, o economista e presidente do ISEG há quase 2 anos, o Instituto Superior de Economia e Gestão, que comemora no próximo dia 23 de maio 100 anos. Uma instituição que foi casa de ensino de grande parte da elite de decisão de Portugal. Mostramos-lhes agora um excerto da entrevista a João Duque, conduzida pela coordenadora do caderno Universidades, Carla Castro. Boa tarde, professora João Duque, presidente do ISEG, que comemora 100 anos. Professor, começava por lhe perguntar, nestes 100 anos do ISEG, portanto, em sua opinião, qual é o impacto, ou qual é o impacto que o ISEG tem na política que tem sido seguida no nosso país, uma vez que nós temos altos dirigentes que se formaram aqui nesta casa, o Presidente da República Cavaco Silva, a Ministra Ferreira Leite, o Vítor Constâncio, só para citar alguns nomes. Acha que isto teve influência na forma como foi conduzida a política no nosso país? Seguramente teve. Seguramente teve. E uma das influências que eu acho que é interessante é que a influência da casa não enviesou, no meu entendimento, aquilo que é a orientação económica de Portugal. Portanto, e porquê? Porque esta casa formou pessoas, e formou pessoas, bons decisores, com orientações diferentes. Foi uma característica da escola. Aliás, o pior período para mim da escola é o período em que uma facção tentou usurpar o poder e afastar uma outra facção que tinha uma maneira diferente de ver os problemas, de os analisar e de propor soluções e que, portanto, diria eu que a casa formou pessoas, ajudou-as a crescer, a formar a sua opinião, deu-lhes uma matriz de referência, cada um usou a matriz de referência como o entendeu, como a absorveu e não enviesou Portugal, uma vez que deu liberdade aos alunos para poderem formar as suas próprias opiniões. Isso é muito importante, que é uma matriz que voltou a ser a matriz da casa. E eu costumo dizer que hoje esta casa e espero que seja para o próximo século, porque nós estamos a entrar no segundo século, portanto eu vejo as coisas assim. Vamos começar agora o segundo século, mais uma oportunidade para fazer mais um século de educação em líderes, digamos, e numa elite da decisão económica e empresarial em Portugal, com esta matriz que é, esta casa é como se fosse um arco-íris do pensamento económico, um arco-íris do pensamento político, do arco-íris do pensamento de qualquer, sociológico, se quiser. Porquê? Porque não imprime dogmaticamente uma visão. E, portanto, deu filhos, digamos assim, com visões mais intervencionistas, mais estatizantes, menos estatizantes, mais liberais, mais neoliberais. Deu-os todos. Como é que se posiciona atualmente o ISEG no panorama do ensino superior português e quais é que são os planos, assim, novidades do seu mandato? Temos um critério grande e uma exigência grande e focamos muito a questão científica. Aliás, isso é relevado até na ponderação da progressão da carreira. Portanto, os professores têm que publicar cientificamente, nas revistas científicas, que são revistas onde o nome de quem submete um artigo científico é retirado para ser avaliado de forma cega. Portanto, nós temos, as revistas científicas têm o chamado blind referring, portanto, avaliação cega sem saber a paternidade da autoria do artigo. E nessa base há rankings, há listas de revistas e nós somos muito exigentes e pegamos digamos, uma lista que é bastante seletiva para só aceitar ou premiar as publicações que estão naquela lista. Portanto, nós dizemos, repare, a carreira é sua, desde que cumpra com um determinado número mínimo de publicações dentro desta lista, esteja à vontade. Portanto, do ponto de vista académico, quer pedagógico, quer científico, nós temos muito rigor e exigimos muito trabalho. Mas isso são os nossos critérios de avaliação, independentemente da forma como a pessoa pensa, de se enquadrar mais na escola A ou na escola B de pensamento. Isso para mim não é relevante. Portanto, aliás, para mim o que é relevante é ter a diversidade.
recusam ser uma escola à direita ou à esquerda. Exatamente. Não? Portanto, é uma escola onde coexiste a direita e a esquerda, e o centro. Exatamente, e com a possibilidade de afirmação sem temor. Muito bem. Olha, em termos, falemos agora de empregabilidade. Economia e gestão são dos cursos que têm em todo o país mais empregabilidade. Como é que estamos no ISEG em termos de empregabilidade dos diplomados que saem da escola? Felizmente, muito bem. Não lhe vou dar dados estatísticos, porque estamos a criar uma ferramenta que é muito importante, onde nós vamos, nos próximos 2 anos, portanto, a curto prazo, começar a acompanhar os nossos alunos. Quando saem. Daqui a 2 anos eu vou dizer que, em média, o aluno que no ISEG está empregado aos X dias. Eu não posso dizer-lhe isso. Mas há um grande interesse por parte das empresas. Nós recebemos uma média de 600 ofertas de emprego por mês para as empresas de referência, boas empresas. Isto no período, digamos assim, de captação de interesse dos alunos. E nós, por exemplo, licenciamos 330 alunos no ano. Este ano, digamos assim, agora houve uma alteração profunda aqui ao nível de Bolonha, portanto, que os mestrados tiveram um crescimento grande. O ano passado eu tive um intake de 700 alunos de mestrado, a saírem mestres, sairão no fim deste ano, portanto, no fim do ano que vem, portanto, este ano vão fazer o primeiro ano, o ano que vem vão fazer o segundo ano. É provável que exista uma taxa de insucesso, mas, digamos, é razoável esperar que 600 alunos saiam. Portanto, nós temos ofertas neste momento de 600 por mês. Portanto, não é difícil. Neste momento, tenho aqui o chairman da PT. O Zé Nalbava está lá embaixo a fazer uma sessão de charme, de captação daquilo que são os nossos bons alunos de mestrado. Tenho a sala cheia de alunos de mestrado, a ouvi-lo. Eu vou às escolas de ensino secundário, nem operações de charme, a mostrar o que é a escola, a explicar-lhes isso, porque, para mim e para eles, o próximo passo pode ser o ISEG. Como vê, a PT, uma empresa portuguesa que nos orgulha, até pelo sucesso que teve quando foi agora a venda da sua posição na Vivo, portanto temos um caso de grande sucesso e bem vendido, em resultado da sua boa gestão, obviamente. Uma empresa destas quer fazer uma apresentação na escola, fez uma feira de 2 dias de apresentação e à qual vem o seu CEO. Isto significa alguma coisa. Mais ou menos há cerca de um ano e pouco, quando falámos, tinha-me falado que o ISEG, em termos financeiros, estava numa situação limite. Agora, com os cortes orçamentais, a situação que o país vive e que se alarga ao ensino superior, queria saber como é que está a situação financeira da escola? Está muito boa, muito boa. O ano passado eu dizia que a crise estava a ser madrinha para as universidades. Vamos a ver se não passa a ser madrasta. O ISEG teve um resultado histórico positivo, um resultado positivo, como nunca à memória, por 2 efeitos. Em primeiro lugar, houve um reforço da dotação orçamental, e a dotação orçamental significa mais ou menos 55% da receita da escola. Fazia do contrato de confiança, não é? Sim, o contrato de confiança. E nós não precisávamos disso. Nós, para desenvolver as metas do contrato de confiança, não precisávamos daquele valor. Portanto, mas nós ainda fomos muito mais além do que aquilo que foi o reforço do orçamento. Portanto, está a conseguir tornar a escola cada vez mais eficiente, portanto, regente-se dentro dos limites do que ser uma escola pública. Portanto, a falta de autonomia de que algumas escolas se queixam parece não lhe tolher os movimentos, digamos assim. Vamos lá ver. Eu preferia ter mais liberdade, conseguia ser mais criativo, conseguia reagir mais facilmente e de certa maneira, conseguia servir melhor, não tenho dúvidas nenhumas. E gostava que me avaliassem por objetivos e me dessem liberdade por objetivos. Repare, quando o Governo Central me diz que eu tenho que baixar o volume de salários pagos, significa que eu vou ter que baixar o salário às pessoas e não posso crescer a atividade. Eu prefiro que me dissessem assim, quanto é que deu resultados o ano passado? Eu digo, olha, em termos de contabilidade, digamos, plano de contas de educação, eu tive 1,2 milhões de euros de resultados. E prefiro que me dissessem assim, olha, o senhor tem que dar o mesmo resultado este ano.
Eu podia discutir e dizer, olha, não, porque este ano vocês reduziram-me já 1 milhão de verba, pá, eu vou tentar dar-vos 400, 500 mil. Preferia que me dissessem assim, avaliem por resultados. Mas agora, eu para ter mais resultados preciso de crescer. Olha, se eu posso crescer contratando mais docentes. Se me dizem para eu baixar o volume, como é que eu posso ter mais resultados? Eu nem sequer posso, não é, contribuir para a resolução do problema do déficit público, porque não me deixam. Logo, nesse sentido, eu preferia ter mais liberdade, como é óbvio. Agora, apesar de tudo, nós vamos gerindo bem e com a compreensão do corpo docente. Não é? O corpo docente é muito compreensivo, porque também perceberam o seguinte, eu não estou aqui para evitar opor-me ao crescimento da escola, opor-me ao crescimento de alguém que queira fazer coisas. As pessoas têm todo o meu apoio para fazerem coisas. O que nós temos que perceber é que temos um brand, temos uma marca, temos um logo e devemos fazê-lo em prol do logo. Desde que o queiram fazer assim, nós fazemos de tudo. Exatamente porque a nossa visão e a minha visão é de que esta escola educa também economistas. Quer dizer, as pessoas que passam pela escola também são bons economistas. Agora, nós temos a obrigação, eu acho que é uma obrigação cívica, de formar pessoas que vêm para além da economia. Eu quero fazer homens, quero fazer decisores, interventores políticos, que tenham opinião, que tenham um gosto pela arte, para que sejam cidadãos do mundo. E, portanto, exponho-os a concertos de música clássica, concertos de jazz. Nós temos relações com o Hot Club, com a Antena 2. Os concertos são transmitidos pela Antena 2, da Radiodifusão Portuguesa. Nós temos exposições de cultura, nós temos debates, palestras, em que o tema pode não ser exclusivamente económico. Portanto, eu promovo, digamos assim, um ambiente salutar e todos os meus colegas me ajudam, e nisso a esmagadora maioria são pessoas muito boas, genuinamente ajudam a escola e quem mais quiser fazer tem todo o espaço de liberdade para fazer e criatividade. Então, boa tarde, professor João Duque, muito obrigada. Leia também no suplemento Universidades desta semana os testemunhos de alguns antigos alunos do ISEG que têm hoje papel de destaque na vida pública portuguesa, como são os casos de Cavaco Silva, Eduardo Catroga ou Daniel Bessa. Mas leia também no Diário Económico as novidades sobre os estágios que o mercado está a oferecer. A Estação Pública de Televisão arrancou este mês com a Academia RTP, um laboratório de formação em várias áreas que vai receber 100 jovens. E conheça também o percurso do administrador da nova School of Business and Economics, Nadim Habib, o responsável pela escola de formação de executivos que se estreou este ano com lugar no ranking do Financial Times. O administrador licenciou-se em Londres, em Economia, uma área que o fascinava desde os 14 anos. E fica por aqui este Outlook Universidades. Regresso na próxima semana com mais notícias e uma nova viagem ao mundo do ensino superior.